E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo da terceira semana da aprendizagem conectada. Vamos! Então vamos à terceira semana do segundo ano do ensino médio. Muito bem! Texto, área de matemática. A matemática e o coronavírus. Aprofundamentos. Caro estudante, este é o momento de retomar conhecimentos matemáticos sobre progressão geométrica e realizar aprofundamentos referentes a esse assunto. Nas semanas anteriores, podemos compreender como a matemática pode nos ajudar a entender a progressão de contaminação do coronavírus. Primeiro, notamos que essa progressão se configurava em sequências matemáticas. Posteriormente, essas sequências possibilitaram o nosso entendimento da expressão matemática que melhor explicava a progressão de contaminação. A conhecer então, progressão geométrica. Agora é o momento de compreender melhor essa expressão matemática e suas contribuições. A história da progressão geométrica ocorre por meio da análise de crescimentos exponenciais constantes, e que levou ao conhecimento hoje como progressão geométrica. O uso da progressão geométrica é muito importante no nosso cotidiano, uma vez que, além de ser um tema muito usado no ensino brasileiro, tem uma gama de aplicações práticas. Podemos ver a progressão geométrica em simples operações matemáticas em calculadoras, em juros que são aplicados em contas, no crescimento populacional ordenado, dentre outros tipos de exemplos em que o uso da PG se faz válido. Existem relatos do uso da progressão no papiro de Amés, no século 17 a.C. Caraca. Criadas por Fibonacci, davam continuidade aos estudos e, de alguma forma, as progressões estavam presentes em diversas pesquisas. Gauss, de 1767 a 1855, foi um dos maiores gênios da matemática, de fato, e chegou a ser chamado de o príncipe da matemática. Contribuiu uma vez para a introdução dos cálculos sobre progressões, tanto a algébrica, tanto a aritmética quanto a geométrica, tá bom? A utilização do termo geral da progressão geométrica possibilita identificarmos um termo qualquer dos diferentes tipos de progressões. Vamos identificar o termo 12 na PG 5, 10 e 15. Bom, isso não é uma PG, claramente isso não é uma PG. Porque a PG, a razão é uma multiplicação. Se ele está falando aqui, resolução, chegamos no primeiro termo, A1 igual a 5 e razão igual a 2. Ok. Então, esse terceiro termo seria 20, não seria 15. Ok? Por quê? 5 vezes 2 é 10. Ok. 10 vezes 2 seria 20. O terceiro termo seria 20 aqui. Mas vamos encontrar, né? Às vezes é só isso aqui que está errado. É só isso aqui. Vamos encontrar o 12º termo dessa PG. Ok. Resolução. Chamamos o primeiro termo de A1 e a razão de Q igual a 2. Assim, substituímos na expressão. Vamos ao rascunho, então. Então, a expressão do termo geral de uma PG é AN, que é o último termo, ou o termo de interesse que a gente quer encontrar, é igual o A1 vezes a razão. Essa razão é elevado ao número de termos menos 1. Então, se eu quero saber o A12, eu preciso saber antes quem é o meu A1. A1 igual a 5 e a razão igual a 2, ok? Então, basta substituirmos. Ó, o A1 é igual a 5 vezes a razão, que é 2, elevado ao número de elementos, menos 1. Tá? 2 elevado a 11, no caso, né? Então, ó, a 12 não é elevado. A 12 igual
a 5 vezes 2 elevado a 11. Ok? 2 elevado a 11, 2024, né? Calma, vamos fazer na calculadora. Calma lá. 5 vezes... Lembrando que fazemos primeiro a potência, depois a multiplicação, ok? Vamos lá, apagar esse resultado. 2 elevado a 11. 2048, não 2024, 2048, né? 2048 vezes 5. Vezes 5. 10.240. O nosso A12, então, é igual a 10.240. Tudo bem, vamos voltar. Então, assim descobrimos. N igual a 12, temos A12 igual a 5 vezes 2 elevado a 12 menos 1, igual nós fizemos no rascunho. Teremos que A12 é igual a 10.024. Ok. Atividade 1. Muito bem. Atividade 1. O oitavo termo de uma PG é 256. E o quarto termo dessa mesma PG é 16. Muito bem. Calcule o seu primeiro termo. Então, a informação é: o A8 é 256. E o quarto termo desta PG é... O quarto termo dessa PG é 16. Calcule o seu primeiro termo. Vamos descobrir o primeiro termo, então. O A1. Vamos descobrir quem que é esse primeiro termo. Mas a gente conhece a razão? Não conhece a razão, né? Então, vamos descobrir quem é a razão. O termo geral de uma PG é AN igual a 1 vezes Q, a razão, elevado a N menos 1. Só que a gente pode adaptar. Como assim? A gente pode utilizar a ideia do A8 é igual o A4, que é a informação que a gente tem, vezes a razão, que não conhecemos, elevado, olha só, a 8 menos 4. Ok? Olha só, a n é 8, a 1 a gente substituiu por 4. E aqui no n menos 1, a gente colocou 8 menos 4. Tá bom? Vamos usar a mesma ideia. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo essa bagunça, né? A 8 é igual a 256. Igual a 16 que multiplica Q elevado à quarta potência, ok? O que fazemos agora? 256, né? Esse 16 está multiplicando o que é a quarta, ele vai vir dividindo, tá? 256 dividido por 16, Q elevado a 4. Podemos escrever dessa forma também. Q elevado a 4 igual... Vamos fazer a divisão. 256 dividido por 16. Vai dar o próprio 16, porque 16 ao quadrado é 256. Vamos conferir, né? 256 dividido por 16. 16. Isso mesmo. Agora, então, nós teremos Q igual. Como é que tira esse 4 do expoente? Jogaremos a raiz quarta de 16. Ok, raiz quarta de 16 para o outro lado. Se está a potência de um lado, joga a raiz de mesmo grau do outro. Ok? Raiz quarta de 16 é Q igual a 2. Raiz quarta de 16 é 2. Tudo bem? Prova real. Quer dizer o seguinte, que 2 elevado à quarta, 2 elevado à quarta tem que dar 16. De fato, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, é 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Fazer assim, 4, né? 2 elevado a 4 é 16. Muito bem, a razão é 2. Descobrimos essa informação valiosíssima. Agora nós vamos pegar essa expressão geral, ok?
E através do A8, que sabemos, é igual o A1, vamos descobrir o A1 agora, vezes a razão, elevado a 8 menos 1, 7. Tá bom? Então, o A8 é 256. O A1 não conhecemos. Ok? A razão descobrimos que é 2 elevado a 7. Tá bom? Então, 256 é igual. 2 elevado a sétima é 128? Vamos descobrir. 2 elevado a sétima é 128. Ok. 128 a 1. 128 a 1, né? 128 a 1. Ok? Esse 128 está multiplicando, vai dividindo. Podemos escrever assim, ó, A1 igual a 256 dividido por 128. A1 é 2, né? Por que A1 é 2? Vamos fazer a divisão. 256 dividido por 128 é igual a 2. O A1 é igual a 2. Ou seja, o primeiro termo é 2, a razão é 2. Tá? O quarto termo é 16, o oitavo termo é 256. Tá bom? Tudo bem. Seguindo, um carro cujo preço à vista é R$ 24.000 pode ser adquirido dando uma entrada e o restante em 5 parcelas, que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de R$ 4.000 e a quarta parcela de R$ 1.000. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Muito bem. Então, se a segunda parcela foi de 4.000 e a quarta foi de 1.000, então olha só, vamos usar a mesma ideia que a gente usou no exercício anterior. Temos o A4 igual a quarta parcela de R$ 1.000. A segunda parcela, aliás, a segunda parcela foi de R$ 4.000, ok? O A2 foi de R$ 4.000, ok? Pediu qual foi a primeira parcela desse carro, ok? Ou seja, aqui é uma PG decrescente, aqui a razão foi dividindo. Então, provavelmente a razão vai ser uma fração. Tudo bem? Olha só. O termo geral é AN igual a 1 vezes a razão n menos 1. Vamos usar a mesma ideia que usamos anteriormente, fazendo o A4 em relação ao A2, tá? Vezes a razão, porque precisamos descobrir a razão para descobrir qual que é o primeiro termo. Ok. Vezes Q elevado a 4 menos 2. Tá bom? O A4 é o A4. O A4 é igual a R$ 1.000. O A2 é igual a R$ 4.000. Vezes a razão. A razão não sabemos. A razão está sendo elevada ao quadrado. Tá bom? 4 menos 2, 2. Então, o que fazemos aqui? Ó? Q elevado ao quadrado. Q elevado ao quadrado será igual a 1.000. Ó, esse 4.000 está multiplicando esse Q ao quadrado. Então, ele vai para o outro lado dividindo, ok? 1.000 por 4.000. 1.000 por 4.000 é 1/4, né? Que ao quadrado é igual a 1 sobre 4. Dividindo, ó, cortando os 3 zeros, cortando os 3 zeros. Beleza? Ok. Ok. Então, tirando esse quadrado daqui, joga a raiz para o outro lado, né? Que será igual a raiz de 1
sobre 4. Ok? Para tirar a raiz, tiramos a raiz de cima e tiramos a raiz de baixo. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. A razão é meio. Se a razão é meio, olha só. O que acontece? Quer dizer o seguinte, que do A1 para o A2 foi multiplicado por meio. Vamos fazer esse teste, ó. Vamos lá, vamos escrever essa sequência. P de parcelas é igual o primeiro termo que pediu no exercício, o segundo termo que informou, que é 4.000. O terceiro termo, aparentemente não sabemos, mas a quarta parcela foi de R$1.000, ok? Quer dizer o seguinte, que do que foi multiplicado meio, 2.000. Multiplicado meio, 1.000. Está sendo que pela metade. Então, a primeira parcela vai ser exatamente o dobro da primeira. R$8.000 ele deu na primeira parcela. 8.000 na primeira, 4 na segunda, 2.000 na terceira. 1.000 na quarta. Ok? E assim por diante. Não sei quantas parcelas ele pagou. Então, se a primeira parcela, se o primeiro termo dessa PG é 8.000, o segundo é 4, o terceiro é 2.000 e o outro é 1.000, o quinto termo será a metade, R$500. Beleza? Então, olha só, vamos compreender o seguinte. A soma dessas parcelas será 8.000 mais 4.000 mais 2.000 mais 1.000 mais 500. Tudo bem. A soma, então, será 8.000 mais 4.000, 12.000. 12.000 mais 2.000, 14.000. 14 mais 1.000, 15.000. 15.500, né? 15.500. Ok. Se o valor do carro é 24.000, fazendo essa diferença, a entrada, então, ficará entre o valor da entrada menos o valor da soma das parcelas, tá bom? A entrada, então, será... O valor do veículo é 24.000. Se tirarmos esses 15.500, ok? Teremos que o valor de entrada foi de... R$8.500. Muito bem, muito bem. Tudo bem? Próximo. Se x menos 1 x mais 3 e 6x é uma PG, calcule o valor de x e cada um de seus termos. Muito bem. Então, olha só, se é uma PG, está dizendo o seguinte. Então, olha só, se pegarmos o segundo elemento, x, fazer assim, né? X menos 3. Dividir pelo primeiro, vai dar razão. X menos 1 vai dar razão, ok? Justamente a razão. E simplesmente, se pegarmos o terceiro termo, 6x, e dividirmos pelo segundo, também vai dar razão. X mais 3. Então, basta igualar... É x mais 3 aqui, né? X mais 3, isso. X mais 3 sobre x menos 1 e 6x, x mais 3, ok. Então, vamos lá. Nós temos essa igualdade, então. X mais 3 sobre x menos 1 igual a 6x, que é igual a x mais 3. Descobrindo isso, vamos descobrir a razão, tá bom? Aliás, vamos descobrir o valor de x, né? A razão vamos descobrir por tabela. Então, olha só. Multiplicação cruzada nós teremos, ó, x mais 3 vezes x mais 3. Tá, ó. Esse elemento, só o de cima,
vezes o de baixo, nós teremos x mais 3 vezes x mais 3. Isso aqui é igual... vamos dar um espaço aqui, né? Pronto. X mais 3 vezes x mais 3 é igual, ó, x menos 1, fazendo a multiplicação cruzada, né? X menos 1 vezes 6x. Muito bem. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Mais. Agora vamos multiplicar o segundo elemento. 3 vezes x, 3x. Mais 3 vezes 3, 9. Ok? Isso será igual. Tudo bem? Então, o que foi feito aqui? Ó, primeiro multiplicou x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Agora, o segundo elemento. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 3, 9. Ok? Agora, x vezes 6x, 6x ao quadrado. Tá bom? Menos 1 vezes 6x, menos 6x. Menos 6x. Ok? Ok. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Então, olha só. Vamos jogar todos os elementos para o outro lado da expressão. Tá. Então, teremos 6x ao quadrado. Ok? Menos 6x ao quadrado, né? Jogou para o outro lado. Menos 6x ao quadrado. Esse menos 6x veio mais 6x. Ok? Bem. Aí, mais todo mundo que já estava do outro lado, né? Mais todo mundo que estava aqui. Isso é igual a zero. Ok. O que nós teremos aqui agora? Menos 6x ao quadrado. Vamos somar todos os elementos que são semelhantes. Aliás, menos 6x ao quadrado mais x ao quadrado é menos 5x ao quadrado. X ao quadrado vou somar com x ao quadrado. X vou somar com x e número vou somar com número. Ok? Então, menos 6x ao quadrado mais x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Ok. 6x mais 6x é 12x, né? Mais 12x. Ok. Mais 9 igual a 0. Muito bem. Então, nós teremos esta expressão. Vou copiar outra página. Ok. Aqui nós temos uma equação de segundo grau. Resolveremos por Bhaskara. Muito bem. Precisamos dos valores de A. O A é o valor que acompanha x ao quadrado, menos 5. O B é o valor que acompanha x, 12. E C é o valor que não tem variável, é 9, o valor da constante. Muito bem. Então, teremos que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, né? Sobre 2a, ok? Muito bem, mas quem é delta? Vamos calcular delta primeiro, inclusive, né? Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Sininho para a expressão de Bhaskara. Muito bem. Então, o nosso delta será b quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 que multiplica a, o valor de a vale, aliás, o b vale 12, né? É 12 ao quadrado, menos 4 que multiplica a vale menos 5, né? A vale menos 5, vezes c, que é 9. Ok? Então, nosso delta ficará 12 ao quadrado, 144. Ó,
Menos com menos vai ficar mais, essa soma, né? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 9, 80. Ok? 4 vezes 5 vezes 9, 180. Ok? Mais 180. 180 vezes mais 144, 180 mais 144 é 324. Delta é igual a 324. Ok. Delta 324, beleza. Agora vamos encontrar as raízes, tá bom? Menos B. B vale 12. Delta vale 324 e A vale menos 5. Muito bem. X é igual a menos 12 mais ou menos 18. A raiz de 324 é 18. Olha só, acho que vai ter que ser na simples. A padrão tem a raiz quadrada, né? Tem raiz quadrada. De 324, raiz, né? 18. Tudo bem. Mais ou menos 18. Isso tudo dividido por 2, que multiplica menos 5, menos 10. Ok? Então, nosso x1 será menos 12 mais 18. Isso dividido por menos 10. Menos 12 mais 18 é 6, dividido por menos 10. Ficará menos 3 sobre 5, ou simplesmente menos 0,6. Fazendo a simplificação ou fazendo a divisão direta, ok? Como é negativo, esse número não nos importa muito, tá bom? Vamos pegar então o x2. O x2 será menos 12, menos 18, isso tudo dividido por menos 10. Ok. Menos 10, menos 12, menos 18, menos 10 embaixo, né? Menos 12, menos 18, menos 30, sobre menos 10. Menos 30 por menos 10 é 3. Positivo. Então, o valor dessa progressão, será x vale 3, né? Então, ó, 3 menos 1 vai ficar 2. X mais 3. X vale 3, então 3 mais 3 vai ficar 6. E 6 vezes 3, 18. 18. Ok? Essa é a PG. Ok? Então, do 2 para o 6 foi multiplicado por 3. Do 6 por 18 também foi multiplicado por 3. Então, a razão aqui também é 3. A razão é 3 dessa PG. Primeiro termo é 2. Segundo, 6. O terceiro, 18. Muito bem. Pediu mais alguma coisa o exercício? Calcule a PG. Calcule o valor de x em cada um dos seus termos. Muito bem. Seguindo. Quando se fala sobre a classificação das progressões geométricas, pode-se dividi-las em 4 tipos, de acordo com o valor da razão. São elas: a oscilante, em que a razão é menor que zero. Quando a razão é negativa, a PG é dita oscilante. Por que oscilante? Porque ela vai alternando o seu sinal. Muito bem. Por exemplo, nesse tipo de PG, a razão é negativa, o que fará com que a sequência numérica seja composta de números negativos e positivos, se intercalando. Veja, primeiro termo, 3. A razão é menos 2. Se multiplicar 3 por menos 2, dá menos 6. 6 vezes menos 2
é mais 12, porque fazemos jogo de sinal. Menos 6 vezes menos 2, 6 vezes 2, 12. Menos com menos, mais. 12 vezes menos 2, menos 24. Menos 24 vezes menos 2, 48 positivo. Novamente faz jogo de sinal. Então o sinal vai alternando. Positivo, negativo, negativo. Então essa sequência, essa PG, é dita oscilante. Muito bem. Crescente, a razão é maior que zero. Crescente, a razão é maior que zero. Quando nesse tipo de PG, a razão é sempre positiva. É por isso que a sequência será formada por números crescentes como 1, 3, 9, 27. Nesse caso, a razão é 3. Porque é 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 7 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. E assim por diante. Ela é sempre crescente. Ela sempre vai crescendo seus valores. Constante, a razão é igual a 1. Nesse tipo de PG, a razão é sempre 1. E por isso a sequência será formada por números constantes como 4, 4, 4, 4. Então é o primeiro elemento vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Nesse caso, a razão é 1. Ok, a razão é 1. 1 também é o elemento neutro multiplicativo. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Tudo bem? E a razão, aliás, a progressão é decrescente quando? Em que a razão é sempre positiva e diferente de zero. Tá? Por exemplo, nesse tipo de PG, a sequência será formada por números decrescentes, como 4, 2, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos. Nesse caso, a razão é meio. Então, essas 4 tipos de IPG, elas dependem necessariamente da razão. Se a razão é negativa, ela é oscilante. Se a razão é positiva, ela é crescente. Se a razão é igual a 1, ela é constante. Se a razão é fração, ela é decrescente. Tudo bem? Seguindo. Atividade 2, vamos lá. O valor positivo de x, que torna a sucessão 1 sobre 2, x, 9 sobre 8, uma PG é. Vamos lá, vamos descobrir o valor de x. Muito bem. No exercício anterior, usamos uma ideia da razão. Se pegarmos o segundo e dividir pelo primeiro e o terceiro dividir pelo segundo, sempre dividir o número pelo seu anterior, a gente encontra a razão. Olha só, a gente pode encontrar a razão das duas formas. Ó. Q igual a x sobre 1 sobre 2, ok? Ou a gente pode encontrar a razão Q, que é um quociente, aqui é de quociente, de divisão mesmo, tá? Dividir 9 sobre 8 por x, tá bom? Então, olha só, se os dois são iguais a Q, então vamos igualar uma expressão com outra, tá bom? Vou só dar mais um espaço aqui, né, para ficar melhorzinho aqui. Então, vamos igualar a primeira parte da expressão, x sobre meio. Isso aqui será igual a, vamos fazer a fraçãozinha, 9 sobre 8 sobre x. Ok? Agora vamos fazer a multiplicação cruzada. Ó. X vezes x vai dar x ao quadrado, ok? Muito bem. X ao quadrado é igual a... Agora eu tenho a multiplicação de duas frações. Ó. Meio vezes 9 sobre 8. 1 sobre 2 vezes 9 sobre 8. Tá bom? Então, teremos que o x ao quadrado será
Multiplicação de frações. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Simples. Tá? 1 vezes 9, 9. 2 vezes 8, 16. Ok? Então, o nosso x será... x está elevado ao quadrado. Vamos jogar a raiz quadrada no outro lado, de 9 sobre 16. Ok? 9 sobre 16. Tirar a raiz de fração é tirar a raiz de cima e tirar a raiz do de baixo. Tá bom? Então, ó, x será... raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Tá bom? Então, o termo dessa sequência, meio x, x e 9 sobre 8, é equivalente a PG meio 3 sobre 4 e 9 sobre 8. Pergunta: qual é a razão da PG? Qual que é a forma de progressão dessa PG? Qual que é a forma de progressão dessa PG? Quanto que ela está aumentando? Olha só. De meio para 3 quartos, quanto que ela aumentou? Em cima foi multiplicado por 3 e embaixo multiplicado por 2. Então, Q é igual a 3 sobre 2. A razão é 3 sobre 2. Tá bom? Olha só. A razão é 3 sobre 2. O valor de x é 3 sobre 4. Se pegarmos novamente o segundo termo agora e multiplicar pela razão, ó, 3 quartos vezes 3 meios, ó, multiplica 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 4, 8. Tudo bem? E se assim for, qual seria o próximo termo? Vamos calcular só esse. Vamos multiplicar 9 oitavos por 3 sobre 2. 9 vezes 3 é 27. E 8 vezes 2 é 16. Tá bom? Esse seria um quarto termo se aqui pedisse, ok? Muito bem, vamos para o próximo. O valor de x para que a sequência x mais 1, x e x mais 2 seja uma PG. Vamos usar a mesma ideia, que a razão é justamente o segundo elemento dividido pelo primeiro, x dividido por x mais 1, ok? Mais nada. Isso aqui também será igual ao terceiro elemento dividido pelo segundo. X mais 2 sobre x, ok? Então, vamos pegar só essa parte da expressão. Pelas duas formas, encontramos a razão, tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Multiplicação cruzada. X vezes x vai ser igual a x mais 1, x mais 1, vezes x mais 2. Muito bem. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado, certo? Outro lado agora. X, ó, x mais 1 está multiplicando x mais 2. Então, tem que pegar esse x e multiplicar por x do segundo elemento e o 2. E no primeiro, 1 vezes x e 1 vezes 2. Tem que fazer a propriedade distributiva. Muito bem. Então, olha, x vezes x, x ao quadrado, ok? X vezes 2, 2x. 1 vezes x, x, né? Mais x. Tudo positivo, né? E 1 vezes 2 é 2, ok? Então, olha só. Se a gente jogar tudo para o mesmo lado da equação, teremos... Ó, vamos jogar só esse x ao quadrado para esse lado para cá, tá? E fazer uma expressão igual a zero. Então, olha só. Estão fazendo isso aqui, ó. Vamos fazer isso.
né? Vamos apagar aqui agora. Tá bom? Só invertemos os lados. Não tem problema nenhum fazer isso. Vamos pegar esse x ao quadrado e vamos jogar para cá agora. Tá bom? Então, olha só. Opa. Vou pegar esse x ao quadrado, jogar ele para o outro lado da expressão e igualar a zero. Ok? Então, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado, eles vão se cancelar. Tudo bem? Isso aqui é igual a zero. 2x mais x, 3x, né? Mais 2 igual a zero. Ok, agora a gente trabalha encontrando essa variável x, tá? Então, x, 3x mais 2, ficará 3x igual, 2 está somando, vem subtraindo, tudo bem? Então, teremos x igual menos 2 dividido por, esse 3 está multiplicando, vem dividindo. Muito bem. Então, x é menos 2 terços, tá? Então, vamos pegar essa sequência. X mais 1. X mais 1, x e x mais 2. Vamos substituir, vamos fazer as somas, né? X mais 1. X é uma fração, né? 2 terços mais 1. Como que a gente pode fazer essa fração? Por dois modos. Ou a gente tira mínimo múltiplo comum, né? Vamos lá, vamos fazer um rascunhozinho dentro do rascunho, né? Olha só. Acho que é therefore. Aí vai ter que colocar uma coisa primeiro, né? Pronto. 1 mais menos 2 terços vamos fazer o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 1, quando não tem nada aqui, tem 1 embaixo, né? 1 e 3, é o próprio 3, certo? 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2, 2. Só que é menos 2, ok? 3 menos 2 igual a 1 sobre 3. Então, o primeiro termo da PG ficará 1 sobre 3. Tá bom? O segundo termo é justamente o valor de x, ó. Menos 2 terços. Tudo bem? Então, o que que essa fração... O que essa PG é? Só olhando assim. Ela é oscilante porque ela é negativa, a razão é negativa, vai trocando de sinal. E além de ser oscilante, ela ainda é decrescente, né? Ela não é decrescente, não. Não, não é decrescente. Se ela é oscilante, ela vai trocando de sinal, então não tem por que ela ser decrescente. Tá? Então, olha só, o próximo termo é... Vou fazer mais um rascunhozinho aqui para fazer mais uma soma. Acho que é therefore... x mais 2. O x é menos 2 terços, né? Mais 2. Eu disse que há outra maneira de fazer essa soma sem fazer mínimo, né? Vamos usar essa maneira agora. Olha só. Dá para transformar esse 2, vamos deixar só 2 mesmo, em uma razão, tá? Em uma razão em que o denominador seja 3, tá? Que número dividido por 3 dá 2? O 6. Então, olha só. Menos 2 terços mais 6 sobre 3. Tá bom? Transformamos esse 2 em 6 sobre 3. Por quê? Para poder somar as duas frações agora, sem precisar fazer mínimo múltiplo comum. Se liga nessa dica, hein?
Dica de ouro que faz você ganhar muito tempo em avaliações, em Enem, em vestibular, possivelmente em concurso, tudo bem? Então olha só, já que as frações já são com os denominadores iguais, então basta repetir o denominador e somar os valores em cima. Menos 2 mais 6, 4. Então o próximo termo dessa PG é 4 terços, ok? Qual que é a razão aqui? A razão, vou dizer para vocês, embaixo não está mudando, né? O denominador. Ok, então essa razão não é uma fração. Ponto. Se não é uma fração, ela não é decrescente. Maravilha. Quanto vale o valor de Q aqui? Ó, 1 foi para menos 2 foi para 4. A razão é menos 2. Em que o primeiro termo é 1 terço. Tá bom? Ó, 1 terço vezes menos 2 dá menos 2 terços. 2 terços menos 2 terços vezes menos 2 dá 4 terços. Ó. Menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Dividido por 3. Ok. Dentre as sequências a seguir, identifique as progressões geométricas e apresente o valor de cada razão. Muito bem. Olha só. Do primeiro elemento, letra A, do primeiro elemento, virou 2 raiz de 2. Para o segundo, 4. E para o próximo, 4 raiz de 2. O que está acontecendo aqui? A razão é... Podemos fazer a divisão de 2 raiz de 2, pegando o segundo elemento e dividir pelo primeiro, 2. A razão aqui nada mais é do que raiz de 2. Tá? Porque ó, 2 simplifica com 2 e sobrou raiz de 2. 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Agora, o próximo termo. Ah, mas como é que o terceiro termo virou 4? Porque olha só, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, o que acontece aqui? Ó, mantenho 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4, por sua vez, é 2. Então fica 2 vezes 2. Ok? 4. Explicando o terceiro elemento. 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Então qual seria o próximo elemento? Seria 8. Porque 4 raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 4 vezes a raiz de 4. Raiz de 4 é 2, vezes 4, 8. Muito bem. Qual que é a razão da letra B? 1, 3, 6, 18. A gente até calculou em algum momento esse item, né? Ó, de 1 foi para 3, de 3 foi para 6. 6 foi para 18. Não é uma PG, né? Aqui não é uma PG. Ó, dentro da sequência a seguir, identifique as progressões. Não é uma PG. Porque ó, uma foi para 3, de 3 foi para 6. Então daqui foi multiplicado por 2, ó, não é uma PG. Portanto, B não é uma PG. Não é uma PG. Ok? Aqui, ó. De 4 terços foi para menos 2 terços, 1 terço e 1 sexto. Olha só. O segundo termo é negativo, né? Segundo termo negativo. Indicaria que seria oscilante, né? Só que o quarto termo teria que ser negativo também para ser oscilante. Então podemos concluir que também a letra C não é uma PG. Tudo bem? Seguindo. 7, 7, 7, 7. Qual que é a razão dessa PG? Ela é uma PG constante, né? A razão é igual a 1. Tudo bem? Letra E. 1, 2, 8, 32. Ó, de 1 foi para 2. De 2 foi para 8. De 8 foi para 32.
Então quer dizer, também não é uma PG, né? Porque tem que ter a mesma razão entre os elementos, né? Não tem razão. Ó, de 1 foi para 2, foi multiplicado por 2. De 2 foi para 8, foi multiplicado por 4. Então já não é uma PG. Tá bom? Letra F. 1, x ao quadrado, x à quarta, x à sexta. Aqui a razão é x ao quadrado. Porque olha só, de 1 foi para x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado é justamente x à quarta. Tá bom? X à quarta vezes x ao quadrado é x à sexta. Pela propriedade de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Tá bom? Letra G. 0,1, 00,1, 00,1. A razão aqui nada mais é 0,1, né? Pegando 0,1 vezes 0,1, vamos fazer essa calculadora? Para ficar mais fácil a compreensão. Olha só. 0,1 vezes 0,1. Deu justamente o segundo elemento, né? 0,01. Se pegarmos isso e multiplicarmos de novo por 0,1, 0,001. Tá vendo? Então, Q é igual a 0,1. Muito bem! Então vamos lá, desafio 1. Referente à forma utilizada para definir o termo geral da PG. O termo geral da PG é aquela expressão AN igual a 1 vezes a razão elevado a N menos 1. O que vocês vão fazer? Descreva essa fórmula identificando suas representações. Vocês vão identificar quem que é o AN, quem que é o A1, quem que é a razão e quem que é o N menos 1. Tá bom? Aí vocês vão fazer na letra A. Na letra B, justifique a necessidade de utilizar a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Por que usa essa expressão que eu acabei de citar para vocês? Porque é uma resposta pessoal, fica com vocês isso. Bom? Desafio 2. Na sequência 1, 3, 7, cada termo é 2 vezes o anterior mais 1. Assim, por exemplo, o quarto termo é igual a 15. Então, o 10º termo é... O que vamos fazer aqui? Vamos tentar descobrir uma forma que encontre os elementos dessa progressão. Tá? Não está dizendo que é progressão geométrica, tá bom? Então, provavelmente é uma progressão aritmética, uma PA, porque olha só, 1 foi para 3, de 3 foi para 7. 1 para 3, 3 para 7. Também não é aritmética. Desafio 2. Na sequência 1, 3 e 7, cada termo é 2 vezes o anterior mais 1. Assim, por exemplo, o quarto termo é igual a 15. Tá? Então, o 10º termo é... Desafio 2. Na sequência 1, 3, 7, cada termo é 2 vezes o seu anterior mais 1. Assim, por exemplo, o quarto termo é igual a 15. Então, o 10º termo é... Bom, vamos ao rascunho. Então, vamos definir quem que é essa expressão geral dessa sequência. Tá? Ó, a sequência é 1, 3, 7, 15. É sempre o seu anterior, o dobro do anterior, mais 1. Tá bom? Então, se a gente puder falar assim, ó, AN será o seu anterior, 2 vezes o seu anterior, né? 2 vezes A, N, menos 1, tá? Isso tudo mais 1. Pronto, assim definimos, tá bom? Então, olha só. O primeiro termo é 1, segundo 3, 7 e 15. Pediu o 10º termo. O que vocês vão fazer? O quinto termo aqui será o anterior, o dobro anterior, mais 1. Dobro de 15, 30, mais 1, 31. Dobro de 31, 62, mais 1, 63. O dobro de 63, 126, mais 1, 127. Tá bom? O dobro de 127, vamos conferindo todas essas continhas, ó. Ó, 31 vezes 2, mais 1, 63. 63 vezes 2,
mais 1, 127. 127 vezes 2, 254, mais 1, 255. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta 2, né? 255 vezes 2, 510, mais 1, 511. 511. Então, o décimo termo será 511 vezes 2, mais 1. 1023. Esse é o décimo termo da progressão. Muito bem. Desafio 3. Qual é a diferença entre progressão geométrica crescente e progressão geométrica infinita? Fica aqui para vocês olharem esse mesmo material naquelas 4 definições, tudo bem? Naquelas 4 tipos de progressão geométrica e aqui descrever. Tá bom? Desafio 4. Vamos ao rascunho. Considere a progressão aritmética 3 a 2 a 3 crescente de razão R e a progressão geométrica B1, B2, B3 e 3 e assim por diante. Decrescente. Se é decrescente, está dizendo que a razão é uma fração, tá? De razão Q, de modo que A3 seja igual a B3, R seja igual a 3Q. O valor de B2 é igual a... Bom, primeiro, a gente pode escrever uma PA qualquer, uma progressão aritmética, como o A1 mais R, ok? O terceiro termo como A1 mais 2R, tá? E assim por diante. Vamos fazer mais um. A1 mais 3R, ou seja, primeiro termo A1 igual a 1, segundo termo A1 mais R, terceiro termo A1 mais 2R e quarto termo A1 mais 3R. Ou seja, a gente pode escrever o AN de uma PA como A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá? A gente pode escrever dessa forma. Essa PG pode ser chamada de A1 vezes Q, segundo elemento. O terceiro, A1 vezes Q ao quadrado. O quarto elemento, A1 vezes Q ao cubo e assim por diante. Tudo bem? Como sabemos o primeiro termo dessa PA, podemos escrever, então, a PA ficará a sequência dessa forma. Conhecemos o primeiro termo, 3. 3 mais R, 3 mais 2R e 3 mais 3R e assim por diante. E a PG ficará, o A1 não sabemos, o A2 também não, o A3 também não, e mais o A4, A1, 2, 3, 4, é 3, né? Então, quem que é esse termo anterior? Não é 3 dividido pela razão? O segundo termo não é 3 dividido por Q ao quadrado? E o primeiro elemento não é 3 dividido por Q ao cubo? Tudo bem? Se eu sempre dividir pela razão, eu sempre vou encontrando o termo anterior. Se eu multiplicar, eu vou encontrando o termo posterior. Então, dividindo, encontro esta sequência. Tá bom? Então, o que a gente sabe? O que o exercício deu? Que o A3, que é o terceiro elemento da PA, é igual ao Q3, o terceiro elemento da PG. Quem são esses elementos?
O A3 é, ó, o primeiro é 3, o segundo é 3 mais R, e o terceiro é 3 mais 2R. Então, vou colocar 3 mais 2R. Isso aqui é igual ao terceiro elemento da PG. PG é 1, 2, 3, 3 sobre Q, tá bom? 3 sobre Q. Ah, mas agora temos duas variáveis. Mas o exercício deu outra informação valiosíssima. Que a razão da PA é 3 vezes a razão da PG. Tá? Então, onde for R, vamos substituir por 3Q. Ó. Vamos só repetir aqui. 2R substituir por 3Q. R vale 3Q. R é a razão da PA e Q é a razão da PG. Tá bom? Então, olha só, agora temos o seguinte. 3 mais 2 vezes 3Q, 6Q, igual a 3 sobre Q. Esse Q está dividindo, vai vir multiplicando todo mundo, olha só. Q vezes 3, 3Q. Tá? 3Q. Mais 6Q vezes Q, 6Q ao quadrado. É igual a 3. Tá bom? Jogando 3 para cá, a gente vai encontrar uma equação de segundo grau. Ó. 6Q ao quadrado menos ou mais 3Q menos 3. Tá bom? Então aqui nós vamos resolver uma equação de segundo grau, onde o x será menos b mais ou menos a raiz de delta, SQRT de delta, sobre 2 que multiplica a. Quem são os coeficientes a, b e c? Primeiro vamos descrever delta, né? Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Sininho para a expressão de Bhaskara. Quem são os valores de a, b e c? A é 6. B é 3. E C é igual a menos 3, tá bom? Agora vamos calcular o delta. Delta será igual a b ao quadrado. Quem que é b? 3 ao quadrado. Menos 4, que multiplica a. A vale 6, que multiplica c. Vale menos 3. Tá bom? Então, meu delta será igual a 3 ao quadrado, 9. Menos com menos vai ficar mais, né? Então, vamos fazer essa multiplicação. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 6 é 72, é isso? Bom, 4 vezes 6 vezes 3. 72, muito bem. 72 mais 9. Delta será igual a 81, muito bem. Agora, só jogarmos nessa expressão, olha só. B vale 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos 81, a raiz de 81, né, que é o valor de delta, A vezes 2 vezes o valor de A. A vale 6. Tudo bem. Então, aqui nós encontraremos duas raízes, duas possibilidades para o valor de x. Vamos lá. No caso, x é igual a Q, né? Então, ficaremos com x igual menos 3, mais ou menos a raiz de 81, que é 9, sobre 12. 2 vezes 6, 12. Tá bom? Então, teremos x1 igual a primeira raiz, menos 3, mais 9. Isso aqui dividido por 12. Menos 3 mais 9 é 6 sobre 12. 6 sobre 12 fazendo a simplificação,
Ficaremos com 1 sobre 2. Ah, mas como é que você chegou nisso? Olha só. 6 sobre 12, divide todo mundo por 2. Divide pelos números primos, tá bom? 6 dividido por 2 é 3. 12 dividido por 2 é 6. Tá? Agora dividimos pelo mesmo valor, tanto em cima quanto embaixo, novamente. Tanto em cima quanto embaixo. 3 só divide por 3, então 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. Então, nosso x1 é meio. Tá bom? x2, vamos lá. x2 será igual a menos 3, menos 9. Isso aqui dividido por 12, né? Menos 3 menos 9 dá menos 12. Dividido por 12. Isso aqui é igual a x2 igual a menos 1. Ótimo. Essas são as duas possibilidades para a razão. A razão ou é meio ou é menos 1. Mas o exercício informa que a progressão geométrica decrescente, a condição para a progressão geométrica ser decrescente é que essa razão seja igual a meio, tá bom? Se for igual a menos 1, ela vai ser oscilante, ela vai alternar um positivo, negativo, um positivo, negativo, tá bom? Então, nós tomaremos apenas x igual a meio. Então, a razão aqui é igual a meio, tá bom? Então, vamos pegar as duas sequências. Na verdade, só a sequência da progressão geométrica, né? Então, olha só. A PG pediu o exercício, o segundo elemento, né? Ó, o primeiro é 3 sobre a razão, o segundo é 3 sobre a razão e o terceiro é 3 sobre a razão. Tá. Tá sempre... Concorda? Que se multiplicar por meio, vamos sempre dividir o número por 2. Então, quando a gente faz o seguinte, faz o contrário, ó, a gente pega o quarto termo e divide pela razão, esse quarto termo ficaria como? Olha só. 3 que divide meio. Muito bem. Vamos fazer um breve rascunho aqui para explicar um conceito. 3 que divide meio. Como é que a gente faz uma divisão de frações? Esse 3, quando não tem nada embaixo, tem 1, né? Então, pronto. Conserva a primeira fração. 3 divide por 1. E multiplica agora pelo inverso da segunda. 2 vezes 1. 2 dividido por 1. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. Nem precisa colocar. Então, esse terceiro elemento ficará igual a 6. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ora, se a razão da progressão é meio, 6 vezes meio vai dar 3. Então, se eu começar a voltar, vai ser sempre o dobro. Então, o dobro de 6 é 12. E o primeiro elemento é 24. 24 vezes meio é 12. 12 vezes meio é 6. 6 vezes meio é 3. Então, o segundo termo dessa progressão é 12. Tá bom? Foi justamente o que pediu, né? Quem é B2. Então é isso, pessoal. Fique atento aos próximos vídeos, se inscreva no canal e ative os sininhos para as notificações. Até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu!